Vamos abrir no Salmo número 125. Salmo 125. Isso. Eu sei que os irmãos estão acostumados a levantar, sentar, isso faz exercício, ajuda a gente a queimar as calorias, isso é legal, né? Vamos nos colocar em pé para a gente fazer esta leitura. A palavra de Deus nos diz assim, queridos, que quando nós estivermos na presença do Rei, nós não devemos ter pressa em sair da presença do Rei e nós devemos reverenciar, ter respeito, né? E o que nós fazemos aqui é o seguinte: nós adoramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Olha o que está escrito: os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Querido Deus, Deus de bondade e de misericórdia, nós vamos agora meditar na Tua palavra. Senhor, que a Tua presença permaneça conosco. Dá-nos a Tua graça. Por Tua misericórdia, usa-me. Senhor, ajuda-me a ser um instrumento de bênção para o Teu povo. Querido Deus, dá-nos a revelação da palavra. Senhor, abençoa os Teus filhos. Fala conosco nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Meus amados irmãos, quero falar a vocês nesta noite sobre confiança na adversidade. Você pode repetir comigo? Confiança na adversidade. Aleluia. Meus amados irmãos, este termo, confiança, é uma palavra inspiradora, é uma palavra que nos afirma, é uma palavra que nos remete a um relacionamento entre duas pessoas ou mais. Porque confiança é algo que nós construímos com o tempo e com os relacionamentos. E eu entendo, queridos, que dependendo dos relacionamentos que nós temos, nós vamos encontrar diferentes níveis de confiança. Por exemplo, você confia num colega de trabalho que trabalha lá no mesmo setor que você trabalha, as coisas que dizem respeito ao trabalho. Você confia no seu líder lá na empresa, as coisas que diz respeito às atividades da empresa. Você confia nos seus familiares, as coisas que dizem respeito ao relacionamento de famílias. E confiança é algo que está ficando em extinção. Há até, queridos irmãos, uma expressão que as pessoas usam de maneira equivocada. Por exemplo, elas dizem assim: está escrito na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. É verdade, está escrito, só que não é com essa conotação. A Bíblia não está dizendo que eu não devo confiar nas pessoas. O escritor sagrado, ele quis dizer que maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. É isso que o texto quer nos ensinar.
O texto quer nos ensinar que nós devemos depender de Deus e confiar em Deus, e não confiar em nós mesmos, porque se nós confiarmos nas nossas forças, que através unicamente da nossa força, nós vamos conquistar, nós certamente não alcançaremos êxito. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa força. Aleluia! Então, se você concorda com isso, levante essa mão direita abençoada assim, olha, levanta ela mais alto. Hoje é domingo, a gente tomou banho, passou desodorante, então levanta bem alto e diga: o Senhor é a nossa força. Diga: o Senhor é a minha força. Aleluia! Aleluia. E nós temos aqueles níveis de confiança da relação conjugal, onde você abre toda a sua vida para o seu cônjuge. O seu cônjuge, depois de um certo tempo de convivência, você não precisa nem falar algumas coisas. Ao a sua esposa olhar para você, você já sabe o que ela vai dizer, você levanta do sofá e vai saindo de fininho e vai tirar o sapato e guardar o sapato lá fora, não é verdade? Sim ou não, maridos? Seus maridos estão tão sérios, né? Por quê? Porque você conhece o seu cônjuge. Agora, queridos, quando somos pessoas idôneas, nós sabemos das nossas responsabilidades. Sabemos o quanto temos que zelar pelo nosso nome. Ontem eu estava conversando com um amigo, um pastor, e ele me contou uma atitude assim, onde ele foi afirmado, a pessoa falou a ele, demonstrou a ele a confiança que ele gozava em relação àquela pessoa e à família dela. E ele disse para mim assim: pastor Aparecido, eu tenho que fazer de tudo para não perder esta confiança. Amém, queridos? Mas eu quero lhes falar de confiança no Deus Todo-Poderoso. Sim, queridos, confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião. E os montes de Sião, meus irmãos, são alguns pequenos, outros mais elevados, que estão à volta da cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que é meio parecido com uma palma da mão da gente, e ela é cercada de pequenos montes e grandes montes. E o Monte Sião, que é um monte mais elevado, consta que o povo, os soldados de Israel, usava para poder fazer trincheiras e defender a cidade contra os seus inimigos. Monte é fortaleza, é segurança. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, consta que quando Deus deu a inspiração para o salmista escrever este salmo, ele estava se referindo aos heróis que deram as suas vidas pelo país de Israel, pelos judeus. E que esses heróis receberam uma homenagem, porque eles defenderam a qualquer preço a segurança da cidade. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus fala-nos de um texto lá no Novo Testamento, onde Jesus, ele nos dá uma verdadeira lição sobre o que é confiança. Jesus falava muito, usando exemplos práticos, e Jesus falava muito por parábolas. E desta vez, Jesus usou um exemplo
prático. Vejam bem, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus entregou a vida dele por nós, que Jesus foi até a cruz, ele não renunciou ao sacrifício da cruz, e através da morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos resgatados da maldição do pecado, e Jesus novamente nos trouxe à presença do Pai. Quem crê assim, diga amém, Jesus. Mas diz o texto sagrado que isto exigiu a morte de Jesus e morte de cruz. Ele foi levado à cruz. Mas, meus queridos irmãos, o fato é que ele morreu na cruz, mas a cruz não o deteve. Amém? Aleluia. Diz o texto sagrado que ao terceiro dia Jesus ressuscitou entre os mortos. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Você duvida disso? Jesus está vivo. Eu falei com ele agora à tarde, eu estava falando com ele e apresentando você a ele. Eu sou prova. Ele fala comigo, eu falo com ele. Nós temos uma relação de amizade. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ressuscitou, antes de ele subir aos céus, ele foi ao encontro dos seus discípulos. E os discípulos haviam se dispersado. Um grupo deles tomaram uma decisão, disseram: eu vou voltar a pescar. Por quê, meus amados irmãos? Eles tomaram a decisão de voltar a pescar, porque eles estavam desanimados. Eles estavam profundamente tristes. Eles estavam, meus amados irmãos, totalmente desmotivados. Eles disseram: nosso Senhor foi morto na cruz, nós não o temos mais, e agora eu vou voltar a pescar. Maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. E aí a Bíblia diz que eles foram pescar. E lá estavam eles pescando. E aí, queridos, quando eles estão pescando, sem que eles percebessem, Jesus aproximou-se deles. Olha para mim, queridos. Tem uma revelação aqui. Na hora do desânimo, do desencorajamento, na hora que você está pensando em desistir, na hora que você está pensando que é o fim, na hora que você está pensando que não vale mais a pena, mansamente o Senhor Jesus se aproxima de você. A palavra de Deus nos diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco hoje, agora. E aí, queridos, o que é que aconteceu? Jesus se aproxima dos discípulos, e onde Jesus estava, logo uma multidão se reunia. Então, os discípulos estavam em 2 barcos. Jesus pediu a eles que permitissem que Jesus entrasse em um dos barcos. Era o barco onde Pedro estava. Pedro tinha uma proximidade com Jesus. E, queridos, Jesus falou: afaste o barco da areia um pouco, para que haja uma distância entre mim e o povo, e eu possa falar ao povo. E os discípulos, irmãos, ao ouvir isto, eles não esperaram, eles não duvidaram, eles não contestaram, mas
prontamente eles obedeceram e emprestaram o barco para Jesus. Olha para mim. Às vezes nós temos uma bênção retida. Ainda hoje à tarde, eu estava falando com Deus. E eu falei, Senhor, aquela bênção está retida. E quando nós estávamos vindo para cá, eu troquei uma ideia com a pastora. E sabe o que Deus falou comigo? O desejo que eu senti no meu coração de fazer ao Senhor nosso Deus uma oferta de adoração. Consagrar a Ele uma oferta de adoração. E pedir que Ele abra os céus favoravelmente e libere esta bênção. Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra, irmãos. Eu sou prova disto. Às vezes, irmãos, Deus quer entregar algo na nossa mão. Mas Deus está esperando uma atitude nossa. E não é Ele que retém, somos nós quem retemos, irmãos. Quando Jesus falou assim, eu preciso do barco para que eu possa fazer o meu discurso e pregar o evangelho. Os discípulos prontamente usaram de liberalidade. Eles colocaram a obra de Deus em primeiro lugar. Eles também, queridos, cederam aquilo que era importante, aquilo que eles precisavam, era o barco. Existem pessoas que elas não têm dificuldade de liberar uma bênção sobre a vida de alguém, sobre liberar uma bênção para a obra de Deus, quando isso está sobrando. Mas, queridos, o nosso Deus não é um Deus de resto. O nosso Deus, Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. E os discípulos semearam, emprestando o barco deles ao Senhor Jesus. Jesus falou às pessoas, orou pelas pessoas, abençoou as pessoas, curou os doentes. E aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele chama os discípulos e diz aos discípulos assim, queridos, Jesus diz aos discípulos, vão àquela direção que eu estou lhes mostrando e lancem a rede de vocês exatamente ali. Vá às águas profundas e lance a rede ali. Aleluia. Pedro falou para Jesus, puxa Senhor, que coincidência. Exatamente naquele lugar, nós pescamos a noite inteira, lançamos as redes e não pegamos absolutamente nada. Irmãos, quando a gente faz alguma coisa entristecido, quando a gente faz alguma coisa desanimado, você sabe, né, queridos, que eu vim da área do comércio, eu fui representante comercial, nós tínhamos treinamento, nós tínhamos supervisão, e nós recebíamos orientação como fazer a abordagem de uma pessoa e como entrar em um recinto, em uma loja, em um lugar onde nós pretendíamos realizar um negócio. Nós precisávamos transmitir segurança, precisávamos transmitir otimismo, nós precisávamos despertar no cliente que ele tinha a necessidade daquele produto que nós oferecíamos e nós tínhamos que assegurar a ele que o nosso produto ia satisfazer a necessidade dele. E os discípulos estavam como? Decididos a voltar atrás, decididos a abandonar o barco. Os discípulos estavam, meus queridos irmãos, decididos a jogar a toalha.
isto não vai resolver. Jogar a toalha não é a solução para a sua vida. Jogar a toalha não é a solução para o seu casamento. Jogar a toalha não é a solução para a sua empresa se reerguer novamente agora, depois da pandemia. Estamos na reta final da pandemia. Alguém pode dizer graças a Deus? Estamos na reta final, eu estou declarando isto. E eu quero que você saiba que você não pode jogar a toalha. Eu quero que você saiba que Jesus não te abandonou. Você voltou a pescar, mas Jesus veio atrás de você. E Ele veio, sabe por quê? Porque Ele quer pegar pela sua mão e conduzir você de volta à conquista. Aleluia. Quantos podem dizer amém, Jesus? Aleluia. O encontro de Jesus com os discípulos mudou toda a vida deles. Quando um homem tem um encontro com Deus, quando uma mulher tem um encontro com Deus, mas é encontro real, viu, irmãos? É encontro real com Deus. Fatalmente, a vida desse homem vai mudar. Eu me lembro de um senhor, o nome dele era Domingos Machado. A gente era amigo, até porque a gente tinha algumas coisas assim que a gente se identificava. E o Domingos Machado, ele trabalhava numa empresa de 3 turnos. Aquelas empresas que trabalham 24 horas, né, irmãos? Os motores não desligam. 3 turnos. E o Domingos, ele entrava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. E o Domingos, ele começou a frequentar a igreja com a esposa dele. A esposa dele era uma mulher de Deus, irmãos. Irmãs, irmãs, a Bíblia diz que a mulher fiel a Deus, ela santifica o marido. Você vai ganhar o seu marido pelo testemunho de vida que você é. E a dona Irene falava de Jesus para o Domingos e ele foi à igreja. E ele passou a frequentar a igreja, mas irmãos, durante o culto, ele saía 2, 3 vezes para fumar. Durante o culto. E na empresa, você já viu alguém que fuma, que ele não apaga o cigarro, ele acende um cigarro no outro, na bituca que está acabando? Ele fumava 2 carteiras de cigarro no período que ele trabalhava à noite, porque ele dizia que, e é verdade, ele não podia dormir por causa das máquinas que ele cuidava. Então era café a noite inteira e cigarro, e aquilo tornou ele um cara totalmente dependente. E o Domingos queria servir Jesus, irmãos, mas ele não conseguia largar o cigarro. E um dia, num domingo à noite, o Domingos ouviu a palavra de Deus. E ele tomou uma decisão. Ele falou: eu vou largar de ser escravo do cigarro. Terminou o culto, ele ia para casa. Ele contou isso para mim. Ele falou: sabe de uma coisa? Antes de eu chegar em casa, eu vou comprar a última carteira de cigarro. Mas sabe aquele cara que diz que amanhã vai começar o regime? Vocês conhecem esse filme? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã vou começar segunda-feira. Eu vou fumar a última carteira. Eu vou fumar o último baseado. Eu vou cheirar o último pó. Eu vou sair para trair meu marido a última vez. Para trair a minha esposa a última vez. Eu vou roubar a última vez. Mas não é a última. Ele é um escravo. Ele até tem a intenção de sair, mas ele tornou-se um escravo do pecado. E a Bíblia Sagrada diz que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, livres, livres. Aleluia. O Domingos comprou a última carteira. Ele já é falecido. Está com o Senhor. E aí ele foi para a empresa onde ele trabalhava.
Era a Tupi, uma grande fábrica, uma fundição muito grande que existe em Joinville. Com certeza você tem algum produto em casa que foi fabricado na Tupi. Vocês têm geladeira? Quem tem geladeira em casa? Então você tem produto que foi comprado na Tupi. Aí, queridos, o Domingos foi trabalhar. Quando ele chegou, ele disse: vou fumar o último cigarro, a última carteira hoje. Abriu, começou a fumar. Quando ele começou a fumar, veio na memória dele o propósito que ele fez com Deus. E naquela hora ele se sentiu, vocês sabem, quando você se sente com peso de culpa, né? Todos nós passamos por isso. E aí ele disse que ele tentou fumar aquele primeiro cigarro, não conseguiu. E daqui a pouco, irmãos, aquilo fez um mal para ele. Ele precisou pedir para alguém cuidar da máquina, ir para o banheiro, porque fez um revertério nele. Ele, quando voltou do banheiro, ele começou a sentir nojo dele mesmo e da carteira de cigarro. E ele pegou, aleluia, né, filho? Ele pegou a carteira, amassou e falou assim: não vou mais ser escravo do diabo. Meu irmão, olha para mim, se você quiser e se você tomar uma decisão, eu sei que vai ser difícil, eu sei que você vai querer novamente fumar um baseado, eu sei que você vai querer novamente cheirar, eu sei que você vai querer novamente fumar, eu sei que você vai ser mais tentado ainda a trair o seu cônjuge, mas se você tomar uma decisão fiel a Deus, o Espírito de Deus vai te dar força, e você vai superar, e você vai vencer, porque a Bíblia diz que mais poderoso é aquele que está conosco, do que aqueles que estão contra nós. Aleluia. A palavra de Deus diz que aquele encontro dos discípulos com Jesus deu aos discípulos uma nova direção de vida. É isso que Deus quer dar para você. Uma nova vida e uma nova direção para a sua vida. Você não foi criado por Deus para ser um escravo. Irmãos, nunca mais na nossa vida, tudo bem que a seleção brasileira não é nada daquilo que nós conhecemos, mas nós nunca mais vamos esquecer esse número 7-1. Alguém lembra disso? O que vocês lembram? Nunca mais nós vamos fazer isso. Nós não merecemos isso. Deus não nos criou para a gente ser humilhados. Você não pode ser um capacho, um escravo de Satanás. Deus não criou você para você ser um escravo. Deus criou você para você ser filho e para você desfrutar tudo aquilo que Ele criou para os filhos dEle. Deus quer dar uma nova direção à sua vida. Deus quer dar uma nova direção para a sua família. Deus quer que você seja um homem, quer que você seja uma mulher realmente realizados para a glória dEle. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo São Pedro disse: Senhor, que coincidência, nós pescamos ali, trabalhamos a noite inteira. Mas sem a direção objetiva de Deus, você vai trabalhar a noite inteira, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e não vai ter resultados. Eu não sei, os irmãos, mas eu já passei na minha vida fase, quando eu trabalhava, e durante 6 meses não tinha resultado. O faturamento era menor do que as despesas. Tem alguém aqui que já sofreu isso, ou é só eu que sofro disso? Eu já passei por isso, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Não tenho vergonha de dizer a vocês. Às vezes trocava 6 por meia dúzia, e às vezes trocava 6 por 5. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu permaneci firme no Senhor.
o meu sucesso financeiro ou profissional não embasa o meu relacionamento com Deus. O Senhor, meu Deus, está em primeiro lugar na minha vida. Se tiver lucro, eu vou servir a Deus. Se tiver prejuízo, eu vou servir a Deus mais de perto ainda. A minha fé, o meu relacionamento com Deus não está condicionado no sucesso profissional. Meu relacionamento com o meu Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida. E queridos, Jesus insistiu e disse: vá e lance as redes naquela direção, em águas profundas. Águas profundas, meus irmãos, às vezes faz a gente perder o equilíbrio do corpo. Águas profundas exigem de nós maior cuidado e maior e mais trabalho. Maior habilidade, o que eu estava querendo dizer. Mas águas profundas sugere para nós que ali estão os peixes maiores. Vá mais à frente, meu amado irmão, não seja superficial. Hoje nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas servem a Deus superficialmente. São religiosos, vêm à igreja ou querem servir a Deus, meus amados, de maneira superficial. Deus não quer esse relacionamento conosco. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu o melhor que Ele tinha, o único filho que Ele tinha. São João disse que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo. Aleluia. Vá a águas profundas, porque ali é que estão os maiores peixes. É verdade. A Bíblia diz que eles foram, lançaram a rede às águas, e aí eles começaram a puxar a rede, e quando começaram a puxar a rede, queridos, eles começaram a perceber que não havia um peixe, não havia dois peixes, não era esses lambaris que nós pegamos aqui, irmãos, desse tamanho assim, ó. A boquinha do lambari nem consegue engolir o anzol de tão pequenininho que é. A Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Diga comigo, águas profundas. É lá que estão os grandes peixes. Aleluia. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você precisa entrar e mergulhar na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte da água viva. Somente Ele é quem tem poder para saciar a nossa sede. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando os discípulos viram que haviam grandes peixes, eles, queridos, chamaram por ajuda. Ajuda. E aí a hora da mobilização. É o que nós estamos fazendo. Irmãos, lá no começo do ano, nós não podemos ajudar as pessoas sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de mobilização. Aí um traz 1 quilo, outro 2 quilos, outro 5 quilos, outro 1 cesta, outro 3 cestas. E nós podemos ajudar mensalmente 35 famílias. Quero dizer para você uma coisa, viu? Este é o maior investimento que você pode fazer, é quando você libera. É quando você abençoa. É na medida que você abençoa, é que você é abençoado. Amém, queridos? Aleluia. É entrega. É entrega. Confiança é entrega. É você acreditar. É acreditar. Essa semana uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, tem um negócio assim que nós tínhamos que resolver e eu precisava conversar com o senhor porque eu preciso lhe entregar algo. Eu falei assim: esfria, porque
eu vou viajar, vou para a convenção, semana que vem a gente conversa. Pastor, mas eu falei, fique tranquilo. Eu sei nas mãos de quem está. Eu confio em você. Às vezes as pessoas correspondem e às vezes não. Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca vai desamparar você. Nele você pode confiar. Lembram daquela música? Eu não posso cantar, senão os irmãos choram de desespero. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Quem sabe essa canção? Levanta a mão. Coisa linda. Vem cá, filhos. Pessoal do Ministério de Louvor, ajuda o seu pastor. Eu estou caminhando para a conclusão. Aleluia. O salmista Davi, ele nos diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, montes firmes. Vem a tempestade, vem os vendavais, este monte não vai se abalar. E no Salmo 37, e agora eu concluo, a palavra de Deus nos diz assim, quero que você me acompanhe nessa leitura. Salmo 37, diz assim a palavra de Deus: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor. Irmãos, descansar em Deus é descansar. É saber que Ele vai cuidar, é saber que Ele está no controle. Descansar em Deus, meus amados, é relaxar, é estar nas mãos dEle e dizer, realmente Deus vai fazer. Aleluia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Às vezes nós, os filhos de Deus, irmãos, ficamos olhando para as pessoas ao nosso redor com inveja. Você viu fulano? Não tenha inveja. A inveja é uma desgraça. A inveja é um atraso de vida, irmãos. Se você ver alguém prosperando, abençoe aquela pessoa. Queira bem ele, não tenha inveja. Se você não tiver inveja e você trabalhar, Deus também vai honrar você. Amém, queridos? A palavra de Deus nos diz assim, olha: descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração.